nome é Anísia Fernandes em português e em Guarani Parada Tensapê. Eu moro aqui já faz muito tempo. Só produzo, eu faço bichinho, faço chocalhos, colares, pó de chuva e a cestinha e produção, minha produção. Conhecimento para as pessoas é bem rapidinho, mas quem não sabe fazer vai ser difícil. Já faz 20 anos. Já faço 25 anos já. Aí eu faço desde 2 anos já consigo aprender. E hoje eu já tenho 35 anos e tudo isso eu mesmo faço. Quando eu não tinha a renda, eu sustentava minha família com essa minha produção, né? Eu faço algumas que encomenda que a pessoa faz, eu faço. Essa aqui é bem facinho. Eu já ensinei várias pessoas para fazer a balainha. Essa aqui é uma taquara, é um bambu, né? Essa aqui eu tô cortando para fazer demonstração agora, né? É uma taquarinha que esse cestinho é diferente, sabe? Tu vê a diferença que faz. A palha é diferente do que essa aqui. Aí essa aqui eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar no mato. Não é perto, é bem longe. Acho que é mais ou menos, se procurar, se essa mais cedo, acho que 2 horas de procuração, né? 2 horas. Ou algumas que já conhecem onde que tem, aí vai lá, meia hora, 1 hora já pode trazer. Essa aqui tem que trazer e raspar, né? E secar um pouquinho e depois fazer a palha. E essa aqui já é diferente, essa aqui tem que fazer antes de secar. Essa aqui, se ficar seco, vai estragar, né? Bambu. Eu faço 25 anos que eu trabalho assim. Porque eu faço, tem dia que só faço só bichinho, tem dia que eu só faço colar. E tem dia que eu só faço balainha, assim, chocalhos. Depende da inspiração. Se eu conseguir achar as madeiras, eu consigo aqui. E a taquara também eu consigo aqui. E a semente desses aqui é bem difícil de achar também esses sementes. Uma fruta que tem no mato. Essa fruta mais antiga come, mas agora não sei se a maioria já não come mais. Tem uma frutinha bem amarelinha também. Essa lágrima Nossa Senhora já é fritada, isso aqui. Esses pretinhos. Essa aqui já tá bambu, né? Aqueles que cortar e fazer. Esse é bambu, corta bem pequenininho, depois queimar um pouquinho para ficar desenhado. Porque eu acho que é semente do coqueiro, né? Desses aqui a gente consegue aqui também. Óleo de boi, não sei o que é. Só que esse aqui é diferente. Tem outro que é vermelho, esse aqui é pretinho. Esses dois coloca no colar e coloca as peninhas aqui para ele ficar bem bonitinho. Ou esses aqui, a maioria usa como se fosse remédio também. Eu avó fazia para as meninas que tá Meus avós faziam para as mulheres que estavam menstruadas e perdem muito sangue, né? Aí coloca esse aqui para tomar. Ou algumas que usam para fazer o cachimbo, para ele ficar bem lisinho, tem que fazer assim, né?
Pra fazer o crochinho bem lisinho. Aí fica bem bonitinho, tu vê? Tem que fazer assim, pra ele ficar bem bonitinho. Essa aqui eu já faço, esse aqui é a costa de tatu. Esse aqui é do tipo de tatu. Tatu já é natural, a maioria já é natural. Aquele que tem a casca, né? Aquelas maduras. Aí a pessoa come e colhe esse aqui e fura, né? Aí Maria, assim. Essa é semente de açaí natural, isso aqui não é pintado. Isso aí é açaí. Tipo esse aqui. Só que cada uma tem diferença, né? Tem mais coloridinha, tem mais branquinho. Todos são natural esses aqui. Só essas aqui que é natural, não tem coisa. Esse é um bambu cortadinho e depois queimar para ele ficar bem desenhadinho. Esse aqui demora mais tempo, porque tem que secar primeiro, mas primeiro tem que raspar, e depois deixar mais ou menos um dia para ele ficar sequinho. Aí depois para fazer palha. Acho que é mais difícil na hora de levantar ela, para ele ficar em pé. Aí a pessoa tem que ter paciência para ele ficar bem certinho, para ele ficar sentadinho. Aqui, Pedro, se amarra assim, não tem outras coisas. Se amarra assim, já vira assim, aí fica bem, não precisa. Se a pessoa quer fazer a tampinha, pode tirar isso aqui e colocar a tampinha. Aí esse aqui, a pessoa pensa que, se a pessoa não sabe fazer, pensa que vai levantar daqui, né? Mas não é assim. Aí tem que levantar aqui no meio. Aí tu vem que assim, é bem facinho. Aí tu amarra assim, assim, vai segurando um, né? Aí assim, esse aqui vai pra lá. Esse aqui vai pra cima. Só aqui que é mais difícil de segurar. Esse aqui é bem rapidinho, né? Depende da habilidade que a pessoa já aprende, né? Eu tenho experiência, algumas que não. Se a pessoa está tentando aprender, vai ser difícil isso aqui. A maioria é para mulheres. Ou algumas que têm paciência, né? Algumas que não sabem fazer bem isso, né? Então é simples, assim. Aí vai segurando e vai mudando, né? Se a pessoa fazer só na cestinha, trabalhando, vai fazer um dia mais ou menos 20, 30, ou 40, né? Se trabalhar direto, mas que dura muito tempo, algumas que não, né? Algumas que estragam.
se a pessoa cuida bem, no geral é sem ver. Depende, né? Tem algumas que tem mais tempo. Porque a pessoa tem que saber, só que eu não sei explicar como é que. Quando a lua pequenininha não pode contar. Porque tem o tempo certo também para fazer corte na taquara. Quando a lua está no meio, aí a pessoa pode cortar. Porque se a pessoa cortar a bambu para fazer a cesta, a lua pequenininha, aí aquele bichinho que come, tipo um bebezinho, fura tudo desses, aí não vale nada. Tem que ter o tempo, tem que esperar a lua crescer mais para cortar. Se a lua é pequenininha, não pode cortar. Eu conheço que as mulheres gostam de fazer balaio. A minha avó dizia que quando a pessoa vai ter um bebê, e a pessoa já sonha que a pessoa está fazendo a cestinha, né? Aí se a pessoa sonhar assim, que vai ganhar uma menina. Foi assim que minha mãe me explicou. Se eu sonhar que eu estava fazendo a cestinha, eu vou ter uma filha. É isso que a minha avó explicou. Por isso que as maiorias Guarani mais antigas faziam a cestinha. E porque todas as mulheres que já têm esses trabalhos mais antigos já tinham isso aqui. Porque mais antigo, as mulheres que ganham bebê, mais uma pessoa está grávida, não fazia exame, essas coisas. Pré-natal, essas coisas, porque as pessoas sabem por causa do sonho. E os homens sonhavam que tinha ganhando uma chocalha, que vai ter um filho. Se eu tiver sonho, que se o marido dá tipo um presente de chocalha, eu já vou saber que eu vou ter um gurizinho. Se eu ganhar esse presente com o sonho da cestinha, ganhando, aí eu vou ter uma menina. Porque na verdade, quando meus avós falavam isso para mim, eu não acreditei que ia fazer acontecer assim. Mas depois eu tive sonho, eu acreditei até hoje. Se a pessoa me contasse que está sonhando com a cestinha, eu vou saber que está grávida. Só meus avós que contavam, mas depois que eles se foram, não tem mais contatos assim. Mais velhos, já não consegui mais ter conversa assim. As crianças Guarani não tinham brinquedo, né, assim. Aí a mãe e os pais quase para eles brincarem, assim, né. Aí para nós é tipo um brinquedinho, ou agora a maioria já usa assim, decoração das casas, né. Coloca nas mesinhas, assim, né. Mas é mais antiga, as crianças que brincavam assim. Eu penso assim, sabe, os significados que eu penso assim, que os Guarani podem usar e mostrar que aquela pessoa que é, né? Como se fosse Guarani, né? Assim, a maioria usa esse significado, né? Que usa, assim, já a maioria, algumas já usa por causa da carinha, né? Carinha que a pessoa
pessoa fica mais feliz, está mostrando que está mais feliz. Se não tivesse essa pandemia, esse aqui já não estaria aqui. Já estaria tudo vendido. Mudou tudo, mudou que já não vendo mais, nem sai mais de casa e já parado. Só conseguimos fazer esses balaios, esses taquaras. Conseguimos tirar no mato, né? E de semente já não tem mais. Muitas mulheres que não trabalham com essas aqui não sustentam os filhos. Algumas que é solteira, né? Aí as mulheres trabalham mais por causa da sustentação dos filhos. Aí assim, né? Como eu, né? Eu sou a mulher solteira, né? Aí eu faço, eu me viro fazer, tento fazer todas as coisas para mim fazer e vender para sustentar minha família. Acho que é mais importante que a mulher faça. E eu faço e eu ensino meus filhos a fazer para ele ficar daqui para frente, quando ele tiver a família deles, para eles ensinar e fazer igual que nós fazemos. Eu penso assim, né? Eu já ensinei a minhas irmãs, eu ensino os meus filhos, já aprendo a fazer essas coisas. Os filhos fazem, eles já aprendem comigo, eu aprendo com minha mãe. Minha mãe aprendeu a fazer com as minhas avós, eu aprendi com minha mãe e meus filhos aprendem comigo. Esse aqui a gente consegue colocar da aldeia mesmo, esse aqui já é natural. Esse aqui só falta comprar essa linha. Esse aqui nós mesmos plantamos. Moronga que tá na semente, assim. Mas se for feito assim, já começa a chocar. Dentro vai o sementinho desses aqui, né? Esses aqui. Algumas que vai para as pedrinhas, mas aqui dentro tem desse semente. Se quebrar esse aqui, vai virar um monte de semente. São daqui, as penas da galinha. Quando alguns alimentos faltam, as pessoas matam e a gente colhe todas as peninhas para fazer o trabalho. E esse aqui desenho já é natural também, só queimar o ferro quente e queimas, aí fica desenhando. As desenhos, cada uma que tem uma diferença. Esses aqui, sim. Cada pessoa desenha. Desenho da assinatura, só que tem bastante mesmo. Aí já significa também que a mulher guerreira. Essa aqui também todos são assinatura. Essa aqui já não sei que desenho que meu filho desenhou. Essa aqui é tipo um solzinho. Esse aqui é o desenho que a maioria usa na camiseta. Se fazer direto, termina um dia isso aqui. Esse aqui é mais difícil. Esses aqui igual, essa aqui já é diferente. Essa aqui vai a linha. Uma linha vai e volta, vai e volta.